Já começo trazendo mais aqui para o Brasil. Esse assunto, sem dúvida, vai repercutir aqui e já está repercutindo aqui no Brasil. Muitos, há pouco a gente falou com um especialista em relações internacionais, disse que alguns já estão comparando com o que ocorreu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o atentado contra a vida dele lá em Belo Horizonte. Na avaliação de vocês, é um tema que pode ter costuras políticas aqui no Brasil? Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Jandaraci. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Peter. Bom, eu confesso que é um tema que sim, já tem uma repercussão no Brasil, principalmente pelos posicionamentos políticos que têm acontecido de alguns políticos. E sim, a comparação com o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro foi altamente publicada em todas as redes sociais, mas assim a gente precisa entender que, independente de comparações, situações políticas, é inadmissível essa violência política, esse nível de violência, né? Estamos aqui começando as eleições municipais, onde alguns casos de violência similares, né, pelo interior do Brasil já começam a acontecer. Então, infelizmente, a gente também tem esse cenário no Brasil de violência política, a gente não pode esquecer, trazendo, né, o que aconteceu com o Trump, com toda aquela segurança, com todo aquele imediatismo, mas a gente entende sim que vai ter repercussão. E, obviamente, hoje estou aqui em Chicago e uma das coisas que se comenta muito isso vai ter um impacto, sim, nas eleições presidenciais aqui dos Estados Unidos, efetivamente, inclusive os discursos. Existe toda uma comoção pública em relação ao que aconteceu, então a gente entende que isso vai impactar muito as discussões para frente, né? O tom vai ser minimizado, assim como aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente entende sim que vai impactar, talvez favoreça um pouco o presidente, o candidato Trump. Yasmin, continuando o que a Jandaraci acabou de falar, eu gostaria de começar a minha fala hoje no programa Visões falando sobre esse estado de espírito que nós vivemos hoje em dia. Hoje em dia, em vários países, não apenas aqui no Brasil, nós vivemos uma pregação de ódio, uma polarização muito grande. O ministro Barroso disse que a violência é a derrota de ideias, né? A democracia ela é feita por intermédio de ideias divergentes. Então, quando a gente pensa sobre a costura, o que pode impactar esse atentado contra o Trump, como que isso pode impactar a vida como sociedade, eu acho que nós precisaríamos observar isso de uma forma mais ativa. Como que nós, como sociedade, como que os políticos podem pregar uma situação mais pacífica em relação às ideias. Hoje em dia, o que é diferente do que a gente acredita é odiado. A religião diferente é odiada. O partido político que é diferente do nosso, ele é odiado. A gente precisa se lembrar das eleições do presidente Obama, quando ele vai participar dos debates, ele chega, cumprimenta. Agora, o que nós observamos com Donald Trump, Joe Biden, foi totalmente o oposto. E nós observamos isso aqui no Brasil. E é bizarro e absurdo a gente observar e ver, por exemplo, o deputado Janones dizendo que o atentado contra o Donald Trump foi igual à faqueada do Bolsonaro, tentando dizer e disse, inclusive, que Bolsonaro fez escola quando visitou o Trump nos Estados Unidos, querendo dizer que era mentira o que aconteceu. Essa pregação do ódio, Yasmin, ela precisa terminar. Nós precisamos observar que não é assim que a democracia é feita. Eu estava assistindo a entrevista antes de nós do professor, do internacionalista Igor Lucena, ele dizendo que acha difícil acontecer um novo atentado.
Eu realmente também acho difícil acontecer um novo atentado em razão de toda a segurança do aparato que deve ser feito, né? Agora, eu não acho impossível em razão das tentativas pessoais resultantes dessa pregação de ódio. E nos Estados Unidos tudo é muito sério. Nós vimos ali o serviço secreto atuando em questão de segundos. O sniper americano conseguiu matar o assassino, o jovem assassino, fizeram um cordão de isolamento, conseguiram retirar o Donald Trump do palanque rapidamente, e ainda assim, Yasmin, foi aberta uma intervenção por parte do presidente Biden. O FBI também abriu uma investigação preliminar para saber se teve alguma questão relacionada à falha na segurança. É isso. E assim, na avaliação de vocês, a gente está vivendo um momento singular ali dentro da corrida à Casa Branca, porque agora efetivamente começa a questão envolvendo hoje, né, inclusive a convenção do Partido Republicano, a confirmação do nome de Donald Trump, às vésperas aí ocorre esse episódio. A gente vê uma grande polarização e uma grande rivalidade ali latente nessa disputa. Vocês avaliam que há alguma alternativa, alguma saída e possibilidade para tentar distensionar esse momento? Alguém pode, de repente, levantar uma bandeira de união nacional ali nos Estados Unidos? Eu acredito que sim. Perdão, Jandaraci. Desculpa. Vamos com a Jandaraci primeiro. Bom, a gente tem uma expectativa, a gente precisa ainda olhar o outro lado, né? A discussão agora, e ainda se discute bastante, é o Biden como candidato, né? Então, essa é uma discussão que impacta também nesse processo de uma bandeira de paz. Todo, seja democrata ou republicano, né? E aí, obviamente, tirando os extremistas, que nós temos extremistas em todos os lugares, de todos os lados, mas de que é inadmissível qualquer violência. Então, isso é um discurso uníssono, principalmente dos democratas, então a gente vê muito isso. Agora, a gente também há de considerar que o impacto dessa liberação de armas ostensiva, como é nos Estados Unidos, contribui para esse estado de tensão. A gente não pode esquecer que foi um país que sofreu uma tentativa de invasão ao Capitólio quando o Biden foi eleito. Então, a gente está trazendo, na verdade, não o momento da agora, mas já são mais ou menos aí quase 8 anos desse absurdo de tensionamento e dessa propagação do ódio. A falta de diálogo, como bem o Peter colocou, né, a gente está perdendo muito o debate rico, né, a discussão que sempre foi tão rica nesse país, aqui, eu estou falando aqui dos Estados Unidos, para esses extremos, para a violência. Então, há uma discussão muito grande, as pessoas estão muito impactadas, mas a gente precisa de uma alternativa para a propagação da paz. É um movimento que a gente não está vendo só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, esses movimentos extremos crescendo e ganhando força, infelizmente. Peter? Eu concordo plenamente com o que a Jandaraci colocou. Eu acho, Yasmin, respondendo a sua pergunta e fazendo um adendo ao que a Jandaraci colocou, eu acho que uma alternativa a isso seria por parte dos próprios candidatos, um posicionamento mais pacífico, Yasmin. Nós vivemos hoje um período de polarização muito grande. Se nós observarmos a história durante a Revolução Francesa, quando ocorre, e nós estamos agora no mês de julho, ontem foi dia 14 de julho, quando nós lembramos da queda da Bastilha, as pessoas cansadas de passarem fome e tal, derrubam a Bastilha, pegam o monarca, depois levam o monarca à guilhotina e acham que salvariam a pátria, né? Salvariam a nação, e começam uma pregação de ódio muito grande. O que acontece? Acontece o pior período da Revolução Francesa, que foi o período do terror. Eles começaram a se guilhotinar entre eles, Robespierre e tal. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, os próprios candidatos, os próprios partidos políticos, Yasmin, poderiam ter um posicionamento mais pacífico.
sobre essa questão, falando que a ponderação, o diálogo deve ser o principal para tentar acabar com essa disputa política ruim, né? Porque disputa faz parte do processo. Agora, esses embates que tentam contra a vida, que causam ódio, geram ódio, disseminam informações falsas, esses são os debates que ninguém gosta e que ninguém quer. Então, realmente, toda a população, não só brasileira, norte-americana, eu acho que pelo mundo, quer uma política assim, uma política mais tranquila e mais saudável, porque política faz parte da vida de todo mundo, não há como negar. E voltando um pouquinho agora, deixando um pouco, interrompendo, finalizando essa questão de Donald Trump vindo aqui para o Brasil, eu queria tratar com vocês, antes de finalizar o Visões, sobre a questão da desoneração da folha de pagamentos. Por quê? O assunto ainda está ali no Senado Federal, não há um acordo muito bem costurado para saber como vai ser tratada a questão da desoneração. Há uma expectativa de que o projeto seja apresentado na próxima quarta-feira pelos senadores, mas há quem diga também que os senadores devem ir ao Senado pedir mais prazo ao Supremo, melhor dizendo, para pedir mais prazo ao STF para decidir sobre como desonerar, como compensar a desoneração. Na avaliação de vocês, esse assunto vai ser finalizado agora, no primeiro semestre, começando pela Jandaracy? Desculpa, perdi aqui o link. Bom, eu acredito que não. A gente está agora com essa discussão de reforma tributária muito forte. A desoneração da folha acaba impactando também uma outra série de discussões, desencadeando, né? Mas a gente hoje, e provavelmente a gente não encerre isso exatamente agora, né? Nesse início de primeiro semestre. Eu acho que a gente vai estender um pouquinho mais essa discussão. Tem um impacto muito grande, é um assunto que precisa ser muito bem discutido, muito bem, principalmente com as empresas, com as associações. A gente precisa ter muita clareza como a gente vai tratar essa desoneração da folha, porque tem um impacto significativo, sim, na contratação, e isso a gente verifica principalmente quando a gente olha a situação de emprego, né? A gente precisa diminuir a situação de desemprego, e a desoneração da folha é um fator super importante. Mas eu acho que a gente precisa chegar num acordo o quanto antes. Não sei se agora no primeiro semestre, não acredito, principalmente com o andamento da reforma tributária, com essa aceleração da discussão da reforma tributária, que foi recém-aprovada, com alguns pontos, né, ainda a serem discutidos dentro do Senado, com algumas revisões, mas eu acho que a desoneração vai levar mais um tempinho. Yasmin, eu também. Eu acho quase que impossível essa desoneração, nós termos um fechamento a essa desoneração agora, ainda no primeiro semestre. É a minha opinião. E um tema de extrema relevância, com relação aos empregos, ao desemprego que a gente vem enfrentando no Brasil, mas como a Jandaracy acabou de mencionar, a aprovação por parte dos deputados referente à reforma tributária, eu acho muito difícil que nós tenhamos um fechamento a respeito disso agora no primeiro semestre.